pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Valmoli. Sou vice-presidente e atual diretor da Vertical Saúde da ACAT, diretor da Brasil Rádio Física Médica, sou físico de formação e trabalho com inovação já faz muito tempo, tá? Tentando conectar pessoas, tentando trazer oportunidades para o ecossistema, que eu não uso mais a palavra ecossistema também, agora estou usando um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas inovadoras, tá? Porque o ecossistema virou buzzword também, e a gente tenta se esquivar disso, né? Então, vou falar um pouco de vocês sobre a realidade do desenvolvimento de empresas de tecnologia, tá? Para a gente sair um pouco daquela questão dos tabloides, entendeu? Porque o 5G vai revolucionar, porque o metaverso agora não é bem assim. É muito diferente disso, tá? A realidade, e tem que ver o seguinte, né? A gente tem que investir naquilo que os nossos hospitais, as nossas clínicas, o nosso sistema de saúde precisa. O nosso sistema de saúde hoje é, é nem digitalizado na sua grande maioria, não é? Entendeu? Então imagina meter lá no centro cirúrgico um ambiente de metaverso para se conectar com um médico lá não sei da onde, entendeu? Quem é que vai ter saco para isso, né? Então como eu sou físico, né, eu faço umas analogias aqui. Então um pé no chão e o outro na inovação. O pé no chão, vocês se entendem muito bem a analogia aqui, né? Então eu começo com o meu colega Einstein aqui, ó. A, a, eu diria que todas as frases que vocês viram até hoje do Einstein, nenhuma delas é verdadeira, tá? Ele não era escritor de autoajuda, ele era físico. Tá? Então, vocês sabem quais são as duas principais frases de Einstein? O Einstein não era um cara de marketing, ele não era um cara que gostava de aparecer em entrevista, tanto que ele mostrava a língua, quando tem aquelas fotos dele mostrando a língua, né? Porque ele não queria aparecer, entendeu? Então já dava para ver só pelos cabelos dele, né? Despenteado, que ele não era um cara que gostava de aparecer. Então duas frases mais famosas do Einstein são, a primeira é o seguinte: Deus não joga dados. Tá? Por quê? Porque apesar dos estudos deles já estarem dando evidências sobre o comportamento da física quântica no núcleo do átomo, tá? Ele não acreditava naquilo porque ele era de uma escola determinística. Não é que ele não acreditava, ele tinha dificuldade de entender, ele achava que o mundo era determinístico, não podia ser probabilístico como é hoje dentro do átomo. A gente sabe, a gente usa muito bem. Tá? Então ele falava o seguinte: Deus não joga dados, apesar dele ser ateu, né, de família judia, que saiu fugida da Alemanha na Segunda Guerra. Ele usava essa expressão para dizer o seguinte: cara, o mundo não pode ser probabilístico, mas é dentro do átomo. Outra frase do Einstein, que é muito interessante, né, que ele era desbocado também, era o seguinte: buraco negro não tem pelo. Eu duvido que vocês viram em alguma palestra por aí a foto do Einstein ou algum livro de autoajuda, uma frase do Einstein dizendo que buraco negro não tem pelo. E quando no que eu falo buraco negro aqui, é justamente isso que vocês estão imaginando aí, que ele fez a analogia, tá? Porque o comportamento do buraco negro só tem 3 propriedades. Então ele queria dizer o seguinte: cara, todos os buracos negros são iguais, não consigo diferenciar um do outro. Né? Não tem uma característica específica, quer dizer, não tem cabelo ou não tem pelo, né? Não tem cabelo, eu não consigo. Hoje a gente consegue distinguir as pessoas pelo penteado, pelo cabelo ou pela falta de cabelo. Né? Então foi essa analogia que ele quis usar. É boba, né? Então não tem nada a ver com o que a gente lê por aí. Então eu começo com isso aqui para dizer o seguinte: a mesma coisa no que se refere a revistas, jornais e redes de inovação que não são do mercado, que são um cara que foi lá ler o livro, sei lá, qualquer livro aí de inovação e acha que sabe do setor. Não é bem assim, é muito diferente. O pé no chão é outra história, tá? Então, pessoal, qual foi a grande criação da pandemia? Fechem os olhinhos e pensem, o que foi que a pandemia criou? Basicamente nada. Ela só acelerou muita coisa que existia. Acelerou a possibilidade de a gente desenvolver uma vacina com rapidez. Por quê? Supercomputadores. A última vez que precisou isso, a gente não tinha um arsenal de simulação que existe hoje em dia. O arsenal do envolvimento da indústria farmacêutica com potencial de investimento. Né? A conexão mundial para fazer colaboração entre os laboratórios para poder validar. Outra coisa, a teleconsulta, né? Porque a gente fala telemedicina já existe há muito tempo, né, gurizes e gurias? Quando o homem foi para a Lua, já usava tele, né? Porque o cara estava lá, como é que era o comportamento do organismo dele, do cérebro dele, né? A pressão, era tudo teleconsulta, teleorientação. Então isso já existe há muito tempo. Então não foi nada criado. Basicamente a maioria das coisas foram aceleradas, tá? E como ser inovador, né? O pessoal sempre me pergunta: Valmir, eu tenho uma ideia. Cara, primeiro é o seguinte: ideia não vale nada. Né? Ela começa a valer a partir do momento que ela começa a emitir nota fiscal. E até emitir nota fiscal tem toda uma trajetória de investimento, de derrotas, de vitórias, muito mais derrotas do que vitórias, né? Mesmo que a pessoa seja a mais competente do mundo. E um exemplo que eu vou dar, como a derrota está inerente a qualquer circunstância. Não é só o cidadão
pessoa física que de repente que tenta empreender. Vocês já viram o cemitério da Google? Né? Todo mundo acha que porque faz uma parceria com a Google, porque a Google vai dar certo. Não, cara. Eles investem bilhões de dólares em coisas que sua grande maioria dá errado. Agora, tu imagina um indivíduo, né? Às vezes que saiu lá de Taió, não sabe, né, nem como é que é o mundo e vai querer inventar um projeto de computação quântica. Parece loucura, né? Mas pode dar certo, né? O mesmo risco que eu estou correndo é o risco que as grandes empresas do mundo correm, só que com menos dinheiro para gastar, tá? Então, potencial a gente tem. Eu digo mais, uma pessoa inspirada tem muito mais potencial do que uma Big Tech. Até porque é o seguinte, vamos pegar o Elon Musk. O que o Elon Musk criou, basicamente? PayPal lá no passado, né, junto com os sócios. Hoje ele compra. Tesla ele comprou. Projeto da SpaceX ele comprou. Entendeu? É tudo comprado. Neuralink ele comprou. Né? Então não é o cara que teve a ideia, começou sozinho lá na garagem e desenvolveu. Pensem nisso. Estou querendo estimulá-los, tá? A não deixarem de investir nas suas respectivas ideias, mas não caírem em furada de ir para a megalomania, né, que o mercado de startups e inovação criou aí, tá? E o seguinte, né, a gente está num ambiente favorável. O CVC é o quê? Corporate Venture Capital, é o que está na moda hoje. Que significa o quê? Que as grandes empresas estão investindo em inovação, que elas estão pegando um montante de dinheiro, em vez de fazer as suas aplicações tradicionais ou criar parque fabril, eles estão investindo em empresas. Porque eles perceberam que o mundo está, né, acontecendo as coisas muito rápido e eles precisam se conectar com essas startups, pelo mesmo motivo que eu disse antes. Google inova comprando empresa, Elon Musk inova comprando empresa, Facebook, que é Meta agora, né, inovou como? Comprando empresa, comprou Instagram, comprou WhatsApp, comprou uma infinidade de outras empresas que circundam esse setor. Tá? Então, a inovação não é uma coisa que sempre vai estar, sempre vai estar, vai ter uma hora que não vai dar mais, vai sufocar. E aí a gente tem que ir para o mercado, buscar gente inovadora, gente inteligente, novas inspirações. Tá? E olha, o mercado vem crescendo de forma gigante. Isso aqui é só investimento em digital nos Estados Unidos. Tá? A gente está falando de bilhões de dólares aqui. Digital, investimento em digital na saúde. O que é digital na saúde? É software. Não entra hardware aqui. Não entra desenvolvimento de ressonância magnética, robô, não, é só digital, tá? E olha o que aconteceu em Santa Catarina nos últimos anos, tá? A gente vem acompanhando isso aqui, a gente vem acompanhando esse movimento. Essas estatísticas que eu estou mostrando para vocês aqui é de todas as empresas. É a terceira vez que eu vou falar nesse evento hoje aqui, tá? E eu vou reforçar essa informação, vocês têm que guardar essa informação, a gente tem que exibir essa informação. 13% de todas as empresas de tecnologia do Brasil estão em Santa Catarina. 13% de todas as empresas com KNAI de tecnologia do Brasil estão em Santa Catarina. E nós somos 1% do território. Tá? A coisa é grande, é gigante, está acontecendo, é oportunidade de emprego. Estava falando com o Lorenzo hoje de manhã, encontrei ele no caminho, vindo a pé para cá. Pô, Val, não consigo Uber. Não consegue Uber não é porque não tem... o Uber não quer pegar a corrida dele. Na verdade, também muitos não querem, mas é pleno emprego. Então a gente vai ter que começar a ter muito problema com carro de aplicativo, porque tem emprego para todo mundo. Então o cara vai trabalhar, às vezes, num final de semana, à noite, alguma coisa assim, porque ele vai estar empregado. Tá? E isso reflete na sociedade, nessas atividades que são criadas para substituir, talvez, a falta de oportunidade no mercado. E o mercado de Santa Catarina, só Santa Catarina, criou, né, não abriu, criou mais de 6 mil vagas para o setor de tecnologia até agosto desse ano, do início do ano até agosto. 6 mil vagas. É a metade de Taió, metade da minha cidade natal. Entendeu? Enquanto que São Paulo, que tem 44 milhões de habitantes, criou 20 mil vagas. Então nós temos 7 milhões de habitantes e criamos 6 mil vagas. Eles têm 44 milhões. Então, assim, ó, não dá mais para a gente se comparar com São Paulo. A gente não se compara mais com São Paulo. E eu não estou aqui denegrindo nada, não é isso, pessoal. A gente está falando de comparação em termos de desenvolvimento e crescimento. A gente tem que se comparar com Israel, a gente tem que se comparar com o Vale do Silício, a gente está nesse nível de comparação. Entendeu? Não adianta mais comparar com outros estados do Brasil, porque em todos os números, em todas as estatísticas, a gente já extrapolou. Tá? E isso não é uma coisa de momento. Isso é uma construção de 36 anos de trabalho do setor se organizando para isso acontecer. Tá? E não é investimento robusto de grandes empresas, é o empreendedor devolvendo para a sociedade aquilo que ele conquistou. No que acreditar, né? Esse aqui é o ponto principal aqui da nossa apresentação. Big Data, IoT,
vestíveis, a gente já foi muito conversado. Se vocês estivessem num evento, vamos fazer um retrocesso aqui, há 7 anos, 8 anos atrás, todo mundo ia estar falando em Big Data, IoT e dispositivos que a gente ia usar, que ia controlar. Quem é que está usando aqui? Cara, não, talvez um reloginho para medir um troçozinho, para falar, o meu mede aqui, mas qual o impacto disso na nossa vida, né? Tá? Então não é, tem que tomar cuidado com esse modismo, entendeu? A indústria da saúde, no que diz respeito ao serviço, ela precisa de coisas muito mais simples do que altas tecnologias, cara. Precisa de um sisteminha, às vezes tirar o do Excel e botar num sistema com inteligência. A maioria dos nossos hospitais, como eu falei, não são nem digitalizados ainda. Quer dizer, não tiraram nem do papel a sua operação. Então não adianta querer meter um sistema de monitoramento de CAPEX à distância, conectado com não sei o quê, que não vai adiantar, não é o momento do cara. A gente tem coisas mais importantes para desenvolver. E desenvolver no sentido de criar essas soluções, porque tem muita solução ainda que não foi criada. Tem muita solução engessada, tem muito sistema de gestão hospitalar que foi criado há 20 anos atrás e é a mesma base ainda. Entendeu? Ele traz o quê? Ele traz um planilhamento, mas ele não traz inteligência. A gente precisa de inteligência, tá? Ah, desculpa, eu tenho que voltar aqui, não terminei. Digitalização, transformação digital. Hoje também, toda palestra que eu vou, os caras estão falando transformação digital. Que transformação digital, cara? Entendeu? Transformação digital é pelo menos pegar aquela informação que é coletada e gerar inteligência nela para ela pagar pelo menos o servidor onde ela está armazenada. Entendeu? Nem isso não tem ainda. Então não tem transformação digital, me desculpem. A gente está distante disso. Tá? Metaverso é uma coisa que, cara, me deixa nervoso quando eu ouço falar em metaverso. Eu vou botar a minha empresa no ambiente de realidade virtual e depois vou conectar com o metaverso por uma questão de marketing. Eu sei que isso o metaverso vai durar menos que os patinetes na Faria Lima. Tá? Por quê? Pensem agora o que vai mudar na vida de vocês tendo a possibilidade de se conectar num ambiente de metaverso, de realidade virtual e ir para um metaverso, talvez se integrar a outro ambiente de realidade virtual. Hoje, eu tenho certeza que 90% das reuniões que vocês fazem online, vocês desligam até a câmera. Não usa nem mais a câmera. Primeiro saco de participar de uma reunião online, depois não usa nem a câmera. Agora vai meter um óculos de realidade virtual, porque, claro, dá para fazer na tela, mas o ideal, né, se a gente está falando de um ambiente virtual, é meter um óculos de realidade virtual. Vai ficar com ele por 1 hora para ver como é que vai ser, cara. Tirar o teu espaço-tempo, te desconectar da realidade. A gente sabe muito bem que a nossa visão controla vários sistemas fisiológicos do nosso corpo, né? Isso impacta na nossa saúde. Ninguém vai ter saco. Claro, se vocês forem numa aula de influencers da área de inovação, o cara vai dizer que a Adidas lançou uma loja em realidade virtual no metaverso, teve não sei quantos milhões de venda. Fator novidade. Não vai continuar assim. É fator novidade. Por isso que eu vou ser o primeiro físico médico no metaverso, tá? Vou lançar daqui a 2 semanas. Vai passar, entendeu? Mas é mais para fazer lead, para ter marketing em cima disso aí, tá? Então tomem muito cuidado. Esses dias eu vi, né? Tem outro problema que são tem muito head de inovação que é bom. O cara que veio do mercado, sabe o que está fazendo. Agora tem muito que é leitor de livro de autoajuda para empreendedor, né? O cara usou a assessoria de imprensa para colocar em todos os jornais que eles fizeram um grande projeto. É claro, sensibiliza, eu sou pai. A gente, quando vê isso, a gente fica sensibilizado, então nosso cérebro parece que não pensa, né? A gente vai colocar um óculos de realidade virtual. Primeiro que ele não estava nem falando de metaverso, ele estava falando só de realidade virtual. Porque o metaverso é a interoperabilidade dos ambientes, né? Então não é que quando tu entra numa sala lá e tu tá lá, tu tá na realidade virtual, cara, tu não tá no metaverso. Quando tu sai dessa sala e começa a frequentar outros ambientes de outros desenvolvedores, aí sim tu começa a permear a interoperabilidade, que é o metaverso. Então o cara falou que ele vai pegar um óculos de realidade virtual, vai meter na cara de uma criança em quimioterapia. Tem médicos aqui, né? O senhor é médico, né? Jorge também, né? Uma criança em quimioterapia vomita o tempo todo. A saúde dela, a fisiologia dela, ela está num estado quase morte. A quimioterapia ela faz isso, né? Ela leva a pessoa em estado quase morte para a célula cancerígena não conseguir sobreviver. Aí tu vai meter um óculos de realidade virtual porque vai vir o super-herói dela no ambiente virtual e ajudar a fazer a inserir a injeção ali. Cara, que bobagem, meu. A gente tem que pegar essa grana que ele está gastando nisso aí e desenvolver tecnologia para não ter mais quimioterapia. É isso que a gente tem que fazer. E esse exemplo não é um exemplo de metaverso, isso é um exemplo de ambiente de realidade virtual, que já existe desde 1980. Tá?
Blockchain é outra coisa também que caiu por terra, né? Todos os problemas do mundo seriam resolvidos com blockchain. Se o cara fosse num projeto, fazer um pitch para um CVC, CVC burocrata, né? Se não tivesse blockchain no teu projeto, os caras não investiam. Né? Então já caiu por terra, ficou lá onde era para ficar, beleza. A mesma coisa no metaverso, funciona muito bem nos jogos imersivos. Perfeito, há muito tempo já se fala lá em metaverso e que vai continuar lá. O resto, me desculpem pessoal, mas eu acho muito difícil. Não quero aqui, não sou dono da razão, né? Então se alguém que tem um projeto de metaverso, talvez tenha competência para fazer isso acontecer. Estou dando a minha opinião no que eu percebo nos bastidores e conversando com empreendedores. 5G é outra coisa que vem contaminando a gente, né? Começou matando passarinho lá na Suíça, né? Estou brincando. Há vários países já estão implementando a validação do 6G e a gente está discutindo o 5G. O 5G não vai mudar a nossa vida. O 5G não é para celular. Tá? 5G é rede que precisa de muito mais antena para ambientes basicamente privados. A rede pública de 5G, para nós, não vai trazer muito resultado. Agora, se tu vai pegar e colocar dentro de um chão de fábrica, de uma indústria que precisa, talvez, usar um sistema de coleta de imagem muito rápido, precisa de latência para tomar uma decisão, perfeito o 5G. Ele vai revolucionar parques industriais, com certeza. Mas as nossas vidas aqui, não. Muito difícil. Posso estar completamente errado. E o 5G já é usado em muitos países, tá? Não mudou a vida de ninguém lá. Inteligência artificial é outra coisa que eu sempre digo, né? Eu prefiro a burrice natural do que a inteligência artificial. Ela é uma continha matemática que ajuda em muito, muito mesmo. Só que ela não é aquela história que vai substituir o ser humano, que vai substituir o... Não, ele vai trazer inteligência para o ser humano que estudar, né? O pessoal fica em consultório, em sala de laudo, reclamando da inteligência artificial, mas não vai estudar. Esse que está reclamando lá e não vai estudar, realmente vai ser substituído. Que a gente está falando de uma evolução tecnológica, de um novo profissional no mercado, um novo entendimento sobre a relação com máquinas e com seres humanos. Máquinas que eu digo são computadores, né? Todo profissional daqui para frente ele vai precisar entender um pouco de estatística. Ele vai poder entender um pouco de matemática, ele vai precisar entender um pouco de matemática. Entendeu? Porque ele vai trabalhar com esses sistemas. Isso é importante a gente entender. É a mesma coisa que a gente querer usar um Excel ou um Word hoje sem nunca ter usado, sem saber para que é aquilo ali, o que é aquelas letrinhas lá, o que é cada comando. A mesma coisa para a inteligência artificial. E a computação quântica, eu posso falar com propriedade, eu fundei a primeira startup de computação quântica do Brasil, é um tema que eu venho trabalhando bastante hoje, vai ajudar muito. Também em alguns setores específicos. Então não vai revolucionar a nossa vida, a não ser, por exemplo, a indústria farmacêutica para a busca de novas moléculas, porque a indústria farmacêutica utiliza simulação, porque trabalha na relação de átomo com átomo, e quando a gente trabalha na relação de átomo com átomo, a gente está falando de equação da onda, de fenômenos que envolvem a computação quântica, então ela vai revolucionar. O setor financeiro também, que é a tomada de decisão muito rápida, são muitas variáveis em vários locais do mundo para pensar e tomar uma decisão. Então, chega a ser em sistemas complexos com equações a nível de quântico, então ela vai revolucionar, mas é esse o caminho dela. E a criptografia, né? Isso sem dúvida. A gente vai ter que mudar as formas com que a gente constrói senhas hoje. Tá? A maioria das senhas que a gente utiliza hoje são senhas baseadas em números primos, que serão fatorados, e se a gente usasse os computadores tradicionais, levariam algumas centenas ou dezenas de milhares de anos, tá? Com o computador quântico isso vai se fazer em questões de segundos, tá? Pela própria forma com que ele processa a informação. Ele não processa a informação de forma linear, faz uma equação para fazer outra, Ele processa de forma simultânea, porque ele usa fenômenos de sobreposição de estado. É difícil entender? Também não é para nós entendermos. É para a gente utilizar. A gente entende o que é determinístico, o que é o nosso mundo aqui, o que a gente interage. O que é dentro do átomo a gente não entende, não é que a gente não entende, a gente entende, mas é muito difícil para a gente comparar com a realidade, entendeu? A nossa realidade não existe sobreposição de coisas, na nossa realidade não existe... assim, hoje, por exemplo, um carro passa na rua, a gente sabe a velocidade e a gente sabe onde ele está, né? Dentro do átomo, a relação do spin, né? Do núcleo do átomo, ou a gente mede o momento dele, tá? Ou a gente mede a posição, a gente não consegue medir as duas coisas. Dizem que é por causa disso que os físicos têm problemas sexuais, né? Porque na hora que eles sabem a posição, eles não sabem o momento, na hora que eles sabem o momento, não sabem a posição. Tá? Então, são fenômenos que no nosso dia a dia não acontecem, né? Então, pessoal, continuando aqui, vocês estão acompanhando esse movimento de investimento em modelos de plano digital. Isso não é inovação, isso usa a tecnologia como meio.
Tá? Isso não é inovação, isso usa a tecnologia como meio. Basicamente, eles usam um modelo de relacionamento das startups, aplicando agora no modelo tradicional de saúde. Né? Eles criam uma nova forma de se relacionar com o cliente. Estão gastando muito dinheiro. Esse mercado aqui, ó, até agora, posso estar errado, acho que esse número já é bem maior, eles já receberam mais de 2 bilhões de reais de investimento, essas empresas aqui somadas, tá? Para investir nesse mercado, onde não é inovador, ele usa a tecnologia como meio, ele muda a relação da instituição, no caso, né, com o paciente-cliente, tá? Eu queria mostrar o seguinte, ó, é irrelevante o número de vidas que eles possuem, é irrelevante considerando o mercado. Às vezes uma operadora tradicional, só em uma empresa, ela tem muito mais vida do que um plano desse inteiro, certo? E aí a pergunta que fica, tá, esse dinheiro vai ser jogado fora? Boa parte sim, mas o meu entendimento tem muita gente boa trabalhando ali. Os caras contrataram executivos gringos, trouxeram gente que ganha uma fortuna, gente inteligente mesmo para trabalhar nesses modelos, porque estão capitalizados. Botaram grana lá para contratar. O que eu acho é o seguinte, que alguma coisa vai sair dali. Que modelo, como, eu não sei, mas alguma coisa vai sair dali. Tá? Então, a gente vai ficar na expectativa agora, esperando que modelo de negócio vai sair desse investimento maciço de grana, tentando transformar o mercado tradicional de planos de saúde suplementar. Tá? E se a gente for pensar em relação ao Brasil, 10% do PIB Brasil é saúde. 10% do PIB Brasil é saúde. É muita coisa. É um setor que emprega 7 milhões de pessoas. Tá? 7 milhões de pessoas é o que vive, é a população de Santa Catarina. Então a saúde no Brasil basicamente emprega uma população de Santa Catarina. Já deu nosso tempo aqui? Já deu, né? Tá. Então eu vou só finalizar aqui, ó, pessoal. Futuro real, o que eu espero? Transparência, confiança e predição. Quem estava esperando que ia falar aqui que esperava um computador quântico, um metaverso, coisa desse tipo, cara, não é comigo que vai ter que falar, não. Eu espero que a gente tenha mais transparência em tudo que acontece na saúde, confiança, né, um leva ao outro, e predição. A gente precisa saber o que vai acontecer com as pessoas no futuro. As pessoas saem do hospital, tchau e benção, a gente não sabe o que vai acontecer com ele lá na frente. Então a gente não consegue ter prevenção, a gente não consegue ter um monte de coisa. Desculpa, muito obrigado. Obrigado, pessoal.